Voltei? Voltei. Vamos tentar de novo então. Vocês lembram que na semana passada, Carol e eu fizemos uma live falando sobre algumas das armadilhas que dificultam, que tornam pesada a maternidade, a vivência da maternidade moderna, né, nos tempos modernos? Então, falamos algumas coisas, né, que dificultam, como por exemplo, métodos de introdução alimentar que exigem muito dos pais, que acabam causando muita sujeira, ou exigindo instrumentos, né, exigindo que os pais gastem com coisas que de fato são desnecessárias, como por exemplo, o medo de traumatizar a criança, o não poder falar não para a criança como se ela não fosse capaz de entender, enfim, falamos algumas armadilhas, né, que dificultam, que tornam mais pesada a maternidade, o ser mãe, o ser pai nos dias de hoje, que são ideologias de fato. E hoje, oi Tati, deu ruim? Oi de novo. Então hoje eu vim falar da principal armadilha para a vivência da maternidade e da paternidade nos dias de hoje, que é a falta do ser família, família comprometida, a falta da verdadeira união conjugal, esponsal. Hoje em dia nós vemos, infelizmente, muitas pessoas decidindo simplesmente se juntar, né? Fabricar filhos, ver no que vai dar, morar junto para ver se vai dar certo, aquele test drive, como era falado, né? Eu lembro de anos atrás isso ser muito comum. Fazer um test drive, eu não sei como é que tá hoje em dia, fala, né? Olá, Ana, mas eu lembro que há uns anos atrás isso estava muito em voga, esse termo. O test drive, testar, né? Ver se o relacionamento vai para frente, se aquele relacionamento, se aquele casal pode realmente se tornar uma família. Só que isso, os dados mostram que, de modo geral, quando o casal ele se junta e vive antes de se casar, o índice de divórcios é muito maior após um casamento, o índice de separação é maior. Gente, isso não é óbvio, não sou eu que estou tirando da minha cabeça, tá? Eu já li livros que falam sobre isso, que apresentavam esse dado. Alguns eram até sobre educação. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Será que era o Contra a Escola? Tem um livro lá que falava sobre os dados de casais que moravam juntos antes de casar, casais em que acabavam se separando, o que acontecia com os filhos. Eu lembro de um outro também que apresentava esses dados, que é o Como Encontrar a Sua Alma Gêmea Sem Perder a Sua Alma, do Jason e da Cristalina. Enfim, esses dados existem, eles são reais. Se vocês tiverem interesse, né, recomendo que procurem. Eu não pensei que eu iria falar isso agora, então eu não cheguei a revisá-los. São coisas que eu tenho lá no fundo da minha cabeça por já ter lido em momentos, né, passados da minha vida. Mas enfim, são dados da realidade. E é muito, pra mim, ao menos, é muito óbvio que seja assim. Por quê? Porque quando nós nos casamos, seja mesmo para aqueles que não acreditam em Deus, que não buscam o sacramento do matrimônio, mas acreditam na instituição familiar e buscam a união civil, a união conjugal civil, né? Buscam assinar os papéis e se comprometer diante do juiz de paz, diante dos seus familiares, dar a sua palavra, o seu comprometimento um para o outro. Quando há esse comprometimento, quando há essa decisão, quando são trocados votos, palavras que afirmam que há um comprometimento de vida, há uma entrega de si para o outro, para sempre, o comprometimento é maior. Então, não é óbvio que a tendência é de que façamos, quando nos comprometemos por toda a vida, diante de uma assembleia, diante de um juiz, diante de um sacerdote, diante dos nossos familiares, diante de testemunhas, nos comprometemos
Nós colocamos ali um juramento, né? Nós realizamos ali um juramento para o outro, de que cuidaremos dele, de que entregaremos a ele nossa vida. É claro, é óbvio, os dados que foram feitos, que foram apresentados, eles se tornam dispensáveis, porque é claro que pessoas que se comprometeram, elas vão ter uma tendência maior a permanecer juntas do que aquelas que se juntam para ver no que vai dar. Olá, a Letícia entrou, olá. Então, assim, de fato, esta é a maior armadilha contra a maternidade nos tempos de hoje. Porque se a falta do comprometimento conjugal, familiar, torna mais difícil, mais incerto, instável o relacionamento conjugal, aliás, o relacionamento homem e mulher, digamos assim, esse relacionamento, né, entre as partes, o homem e a mulher, como não seria mais difícil criar um filho? É claro que sim, porque pensem, é muito fácil observar isso. Deus, nosso Senhor, ao criar o homem e a mulher, disse que eles deveriam, né, deixar pai e mãe e serem um, tornarem-se uma só carne. E nós vemos pela própria estrutura física do ser homem e ser mulher que são incompletos, separados. O homem mostra no seu corpo que ele necessita de uma segunda parte e assim também a mulher. O homem e a mulher fisicamente já demonstram que foram feitos para união. Dessa união, gera-se a prole, vem a vida. A vida, né, o fruto desse amor, o fruto encarnado desse amor, a materialização desse amor, dessa responsabilidade, dessa entrega, desse comprometimento, né, de um para o outro. E quando há uma família, quando há um sacramento, quando há um compromisso de vida estabelecido diante de seja um sacerdote, seja um pastor, seja mesmo um juiz, há uma promessa, há uma verbalização. E a palavra não é uma coisa assim de energia, a palavra tem poder, não é isso. O verbo se fez carne, certo? A palavra, ela tem poder. Por meio da palavra, Deus criou tudo. Ele dizia e as coisas se faziam, certo? O verbo divino se fez carne. A palavra é o meio que Deus nosso Senhor concedeu-nos para nos comunicarmos no mundo. Então, quando nós dizemos que nos entregamos ao outro, no caso ao cônjuge, né? A mulher diz: eu prometo amar-te, respeitar-te, ser-te fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Quando há esse juramento diante de uma assembleia, diante da família, há um compromisso. E romper com esse compromisso é quebrar a biografia. É desestruturar-se primeiramente a si. Quando há esse rompimento, infelizmente hoje nós, né, na sociedade em que nós vivemos, estamos muito acostumados a ouvir que fulano se separou, cicrano se separou, não deu certo, incompatibilidade, bababá. Mas isso é algo muito moderno, muito recente. Até bem pouco tempo não era assim. O divórcio, ele foi legalizado no Brasil. Eu não recordo, eu não anotei essas coisas, gente. Mas eu não lembro se foi na década de 60, de 80, ou depois. Eu tava vendo esse dado com meu esposo há pouco tempo atrás, ele tava estudando, né? Meu esposo é advogado. Ele tava estudando, daí ele comentou comigo, e eu assim, eu já li isso, e a gente conversou um pouco, mas eu não recordo a data precisamente. Mas de qualquer forma, o divórcio no Brasil, ele é muito recente. Antes disso, foi aprovado o desquite.
Por quê? O que significava? Significava que a pessoa que está separada de corpos, ela não está quite com a sociedade. Por quê? Porque ela rompeu com a sua palavra. Ela quebrou um juramento. Ela não foi uma pessoa digna, plenamente digna de confiança. Isso tudo aos nossos ouvidos modernos, né, soa muito retrógrado. Como assim? A gente já cresceu, né? De modo geral, a gente cresceu achando tudo muito normal, achando se separar, se divorciar muito normal. Mas há pouquíssimo tempo atrás, os nossos pais, os nossos avós, eles pegaram toda essa fase de revolução. Eles viram o desquite surgir, eles viram o divórcio surgir. Muitos deles se assustaram, não comemoraram, mas se assustaram com o que poderia trazer de consequências negativas, nefastas para a sociedade, a possibilidade da destruição das famílias por meio do divórcio. Então, gente, olhem isso. Desquitar antes era poder separar os corpos, mas desquite é não estar quite com a sociedade. Olha só que interessante, que profundo o significado disso, certo? Muito diferente do que nós estamos acostumados hoje, né? Quando no mundo em que tantos apenas se juntam, não têm coragem de prometer, de jurar fidelidade por toda a vida. E essa é a maior cilada, a maior armadilha para a paternidade e maternidade modernas. Porque realmente o filho se torna um grande peso quando não há uma estrutura familiar que o abarque, que o proteja, que o sustente, que dê razão para a sua vida. A criança, o filho, ele é a encarnação de um amor. Ele foi chamado a existir, né? Todo ser é chamado a existir por Deus Nosso Senhor. E o homem e a mulher, eles são partícipes dessa realidade criadora. A criança, ela é 50% seu pai e 50% sua mãe. Ali, por meio daquela entrega total, a criança é chamada a existir. Um novo ser, né? É chamado a existir. E Deus, nosso Senhor, ele deseja que essas criaturas, né, elas venham por meio de uma família. Porque a família, ela tem a capacidade de sustentar, de proteger, de conduzir, de educar essa criança, de dar segurança para essa criança. Como muitas vezes ouvimos, certo? Que a mulher, quando ela tem o filho, isso as nossas leis nos garantem, né? Ela precisa de um tempo de resguardo, ela está mais sensível, o corpo está voltando ao lugar, os órgãos, né? De fato, estão voltando ao lugar. A mulher está se recuperando, a mulher está passando por um momento de fragilidade emocional, chamado puerpério. A mulher precisa voltar-se inteiramente para aquela criança, fruto do seu ventre, conhecê-la, entendê-la, amá-la, cuidá-la. Se a criança não tivesse, né, a criança recém-nascida não tivesse quem a protegesse, quem a nutrisse, quem a esquentasse, ela morreria. Nenhum bebê é capaz de sobreviver humanamente falando sem a proteção de alguém, um adulto que o cuide, que o nutra, que o proteja. Então, a criança precisa da proteção familiar, sobretudo, antes de qualquer coisa, da proteção familiar daqueles que a geraram. E para que a mulher consiga estar em casa durante aqueles primeiros meses, que a criança precisa dela praticamente o tempo inteiro, para tudo, né? Desde uma massagenzinha na barriga que dói, do leitinho que a nutre, do colinho que a acalma, de colocar para dormir, colocar para rotar, tudo. A criança precisa da mãe. E nós ouvimos muito por aí. E quem vai estar cuidando dessa mãe para que cuide dessa criança? É o pai. É o pai que vai continuar com as suas atividades na rua, trazendo o alimento para dentro de casa, para que essa mulher possa ter segurança para cuidar dessa criança.
Então, a estrutura familiar feita por Deus, ela é perfeita. Homem e mulher complementam-se, unem suas forças e cuidam de terceiros, frutos de seu próprio amor, de sua entrega, de sua decisão de vida. Então, o movimento feminista, ele afasta a mulher do feminino. Ele afasta a mulher da sua verdadeira vocação, que é a maternidade, que é o dar a vida em sacrifício pelos outros. O que será que sente o filho ao ouvir um Deus me livre ter outro, né? Deus me livre outra criança, Deus me livre outro filho. Imagina crescer, que tristeza, que dor. Crescer tendo ouvido isso, que seja uma só vez. Imagina que marca, que dor. Se a minha mãe não pode conceber a ideia de ter outro filho, é porque eu devo dar muito trabalho. É porque ter filho não deve ser bom. É porque talvez eu não seja bom. Olha quanta tristeza, que marca profunda uma frase tão terrível quanto essa pode deixar na alma de uma criança. Num mundo em que cada um faz o seu e vive no seu próprio canto, separando conta, né? Separando dinheiro, separando minuciosamente atividades domésticas, atividades de cuidado da criança, separando tudo, separando a vida de fato, e podendo também sair do relacionamento, abandonar a família, deixar a casa, deixar para desonrar os seus compromissos, abandonar os seus, simplesmente sair pela porta e não olhar para trás, ignorando os seus deveres, os seus compromissos assumidos, mesmo que compromissos assumidos não verbalmente, mas pela própria carne. Porque quando se concebe um filho, quando se gera uma vida, mesmo que não tenha havido uma oficialização de um matrimônio, de um casamento, houve ali uma união que gerou uma vida. E essa vida existe de fato na realidade. E esta vida exige dos outros, dos pais que a geraram, exige atitudes, exige responsabilidades. Então, mesmo que não tenha havido um compromisso verbal, a matéria exige um comprometimento. Então imaginem, né? No mundo em que cada um faz o seu, cuida apenas dos seus deveres, olha, né, dos seus deveres não, das suas vontades, cuida mais das suas vontades do que dos seus deveres, exige muito do outro e não se preocupa em ser para o outro, e pode sair a qualquer momento desse relacionamento. É claro que em um mundo assim, criar filhos se torna um fardo, soa um fardo e de fato pode ser um fardo, porque uma criança, ela exige uma estrutura, como eu estava falando antes, uma estrutura de dois, um homem e uma mulher que estejam comprometidos a darem-se mutuamente todos os dias por toda a vida, um pelo outro para sempre, tendo também em vista, além da salvação do outro, do bem do outro, da alegria do outro, o bem da prole, que porventura receber de Deus. Então, imagine, quanto mais deve ser doloroso crescer em uma família assim, em um lar instável. Quando a criança, ela vê os seus pais bem, a criança sente-se bem e segura. Ela tem mais força para crescer saudável, forte, feliz e com autonomia. O mito fundacional da criança são os seus pais. A criança vê na instabilidade ou na estabilidade da sua família a sua própria fraqueza ou a sua própria força, e a criança manifesta isso. Então, é grave, é urgente que os pais comprometam-se, que marido e mulher sejam de fato marido e mulher, comprometam-se, decidam-se por toda a vida, e sejam homens e mulheres fortes, corajosos, e assumam a sua decisão.
de serem um, de amarem-se por toda a vida. Fora do relacionamento tradicional, o filho realmente torna-se um peso. Então, o primeiro passo: um casamento monogâmico em que marido e mulher prometem fidelidade, amor e respeito até a morte. Este é o primeiro passo para uma família estável, para uma família em que os filhos cresçam bem, cresçam mais fortes, mais saudáveis, mais felizes. Esta é a primeira armadilha a qual nós precisamos evitar numa maternidade vindoura futura. A armadilha de não nos comprometermos realmente, de vermos a imensidão do mar e ao invés de, já com a roupa de mergulho, decidirmos nos lançar, colocarmos apenas o pé e olharmos para trás. Com uma família não pode ser assim. Precisamos adentrar este oceano profundo e nos entregarmos inteira e completamente e por toda a vida. É uma decisão que abarca todo o ser. A gente não pode dar uma parte de nós quando decidimos ser família. Temos que dar tudo. Esta é a base para começarmos a pensar em uma criação saudável. A família estável, a família constituída. Este é o pilar, esta é a base, a união fiel e com promessa de eternidade entre um homem e uma mulher. Então, colocar amor para colher amor, né? Nós devemos ter isso em mente, principalmente aí quem estiver namorando. Bom, se bem que nunca é tarde para pensarmos sobre isso, né? Para refletirmos, porque podemos ter aí 5 anos de casamento e uma crise, podemos ter 20 anos de casamento e um resfriamento do amor, podemos ter 15 anos e aí um momento, né? Estarmos vivendo uma fase de egoísmo. Então, sejam solteiros, sejam namorados, noivos ou casados, quem quer que esteja me ouvindo, saibam que a base para a criação... Deixa eu passar esse avião aqui, deixa eu ver um filme. A base para uma criação saudável, para uma afetividade estável, é uma família comprometida. São um homem e uma mulher unidos pelo sacramento do matrimônio, por uma união estável que prometa a eternidade, que haja um compromisso de fidelidade constante, diário, até o fim. Esta é a primeira armadilha a qual nós precisamos pular, né? Da qual nós precisamos fugir. O não nos comprometermos inteiramente. O querermos sempre deixar um pezinho de fora, ou olharmos para o lado, ou olharmos para trás. Para uma maternidade e uma paternidade saudáveis, precisamos de uma família forte, estável. Uma família em que marido e mulher estejam verdadeiramente comprometidos um com o outro antes de qualquer coisa. Porque daí sim, os filhos terão segurança para crescerem, sabendo que aqueles que o geraram são fortes, estão unidos e vão suportá-lo, sustentá-lo, conduzi-lo e educá-lo. Era isso então que eu queria falar. Obrigado pela companhia. Deus abençoe.